Bem, dando continuidade ao ensaio de desintegração, no caso de comprimidos com revestimento açucarados, né, as drágeas, ou com revestimento de filme, inicialmente, né, se faz o teste colocando-se água, né, na temperatura de 37 graus Celsius com o líquido de imersão. E ao final do tempo especificado, né, a gente cessa esse movimento e observa esses tubos. Se os comprimidos não estiverem completamente desintegrados, testar outros 6. Só que aí agora, utilizando a solução de ácido clorídrico a 0,1 mol por litro como líquido de imersão. Então, ao final do tempo especificado, né, a gente cessa novamente, observa os tubos e aí todos os comprimidos devem estar completamente desintegrados. Se mesmo assim, né, acontecer, por exemplo, o comprimido não desintegrou porque ele teve aderência aos discos, a gente repete esse teste com outros 6 comprimidos, omitindo os discos. Né? E ao final do teste, todos os comprimidos devem estar desintegrados dentro do tempo especificado. Normalmente, para comprimidos revestidos com filme, o tempo é de até 30 minutos. E para comprimidos com revestimento de açúcar, né, com drágia, que é um pouco mais resistente, o tempo é de até 60 minutos, ou se a monografia especificar um tempo diferente. Bem, e no caso de comprimidos ou cápsulas com revestimento entérico, né, as chamadas gastroresistentes? Esse tipo de ensaio ele vai ter 2 etapas. Por quê? Porque o objetivo, né, dessa forma farmacêutica gastroresistente é justamente que a desintegração não aconteça no estômago. Então, a gente tem que testar essa forma farmacêutica em um meio simulando o estômago, que nesse caso nós utilizamos o ácido clorídrico a 0,1 mol por litro, mas aí ele não deve desintegrar no tempo especificado, normalmente em torno de 60 minutos, tá? Então, ele tem que resistir ao ácido clorídrico e, em uma outra etapa, aí sim, ele tem que desintegrar, por exemplo, no tampão fosfato, né, no pH 6,8, que é mais ou menos o meio que a gente simula ali o intestino. Então, como é realizado o teste? Utilizar 6 unidades, né, do teste, colocar um em cada tubo, né, da cesta, acionar o aparelho, né, sem adicionar os discos, utilizando o ácido clorídrico 0,1 mol por litro, como líquido de imersão por um período de 60 minutos, ou se a monografia especificar um tempo diferente. Então, cessa o movimento, observa essas cápsulas ou esses comprimidos gastroresistentes e, né, nenhuma unidade pode ter qualquer sinal de desintegração, rachadura, amolecimento ou qualquer coisa que possibilite o extravasamento do conteúdo, porque esse conteúdo ele tem que ser liberado no intestino e não no estômago. E aí sim, você pega outras 6 unidades e vai testar ele no tampão fosfato com pH 6,8, mantendo, né, aquela temperatura ali corporal. Né? E aí você coloca novamente, coloca os discos, né, e aciona o aparelho. E aí o prazo, né, normalmente é de 45 minutos, ou o tempo que a monografia especificar, você vai cessar o movimento do cesto e vai observar o material. Todos os comprimidos ou cápsulas gastroresistentes devem estar completamente desintegrados, podendo restar apenas pequenos fragmentos insolúveis. Né? Então, se os comprimidos ou cápsulas não se desintegrarem por conta da aderência do disco, você pode repetir esse teste novamente, omitindo os discos. E aí, ao final, todos os cápsulas ou comprimidos gastroresistentes devem estar desintegrados. Tá? Então, a gente tem aqui, né, que é um pouco, a gente tem esse tipo de experimento que envolve 2 etapas, né, que a primeira é provar que ele vai resistir, né, ao estômago, né, que é um objetivo desse tipo de forma farmacêutica. A segunda é que ele vai liberar no local certo, que nesse caso a gente quer que essa liberação aconteça no intestino. Bem, e aí para comprimidos sublinguais, né, realizar o teste da mesma maneira como descrita para não revestidos, só que aí omitindo, né, os discos, e o tempo é mais curto, né, de 5 minutos. Né, então, em 5 minutos, todos os comprimidos devem estar completamente desintegrados. Até porque, né, na questão sublingual, ele tem que ser realmente uma desintegração mais fácil. Comprimidos solúveis ou comprimidos dispersíveis, né, realizar o teste da maneira como está descrita, que a gente falou ali do comprimido revestido, utilizando a água, só que mantendo uma temperatura um pouco mais baixa, entre 15 e 25 graus, né, como líquido de imersão. E aí, após 3 minutos, todos os comprimidos devem estar completamente desintegrados.
E para cápsulas duras, cápsulas gelatinosas, realizar o teste da mesma maneira que foi descrito para comprimidos não revestidos, omitindo o uso de discos. E aí utilizar uma tela, né, de abertura de 1,8 milímetros a 2,2 milímetros e um arame adaptado. Né? Então você vai ter que ver uma aparelhagem, por quê? Porque se eu colocar a cápsula ela é leve, ela pode flutuar. E aí, se ela flutuar, ela vai sair do cesto. Então, essa aparelhagem é como se fosse um pezinho que você está colocando ali, um aramezinho para segurar a cápsula, porque ela é muito leve. Quando te fizer o primeiro movimento, ela vai sair de dentro do cesto. Então, você tem que ter aí uma aparelhagem um pouco mais específica. E aí, no caso, observar as cápsulas, né, após 45 minutos, ou se tiver uma outra especificação na monografia. Então, até 45 minutos, todas as cápsulas devem estar totalmente desintegradas, restando na tela apenas pequenos fragmentos insolúveis, né, móveis. Então, normalmente a gente coloca, a gente chama de âncora, né, a gente bota um pezinho ali para segurar essas cápsulas, para que elas não saiam de dentro do cesto, tá? Bem, e aí cápsulas moles, né, realizar o teste da mesma maneira que está descrito para comprimidos não revestidos, utilizando discos, né, observar as cápsulas após 30 minutos ou conforme especificado na monografia do medicamento. Todas as cápsulas devem estar completamente desintegradas ou restando na tela apenas pequenos fragmentos insolúveis de consistência mole. Se não desintegrar, né, devido à aderência a disco, a mesma coisa, repetir com outras 6, omitindo os discos. Aqui a gente tem, né, o nosso desintegrador. Esse é o desintegrador lá do laboratório, né, que está fazendo o ensaio. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Bem, e aí vamos para os critérios de rejeição, né? Então, a gente vai recapitular aqui, obviamente, para cada tipo de forma farmacêutica, o que é especificado. Então, a desintegração é definida como estado onde não tenha nenhum resíduo das unidades testadas permanecendo naquela tela metálica do aparelho, né, salvo fragmentos insolúveis do revestimento, do invólucro das cápsulas, tá? Então, aqui a gente tem, né, para comprimidos sem revestimento ou revestidos com filme, né, até 30 minutos, para cápsulas duras até 45 minutos, drajas, revestimento açucarado até 60 minutos, comprimidos sublinguais até 5 minutos, comprimidos entéricos, como eu falei a vocês, os gastroresistentes, deve resistir sem desintegrar pelo menos por 1 hora em água ou em meio gástrico e não desintegrar, né? E aí ele, né, para ser rejeitado, ele tem um limite, só se ele desintegrar depois de 45 minutos. Então, ele tem que desintegrar em até 45 minutos no tampão fosfato ou se tiver um meio entérico ali que a monografia especifique para aquela forma farmacêutica. Bem, e aí agora a gente, né, vai entrar aqui, também a gente tem aparelhos específicos para desintegração de supositórios, óvulos e comprimidos vaginais. Tá? Então, a gente tem lá no laboratório esse desintegrador de supositórios e óvulos. Né? Normalmente utiliza 3, né, supositórios ou óvulos, então você coloca separado, coloca um deles aqui sobre o disco, tá? E ele vai ter inversões, ele vai girar, né, a cada 10 minutos, então ele é um pouquinho diferente em relação, né, ao ensaio de outras formas farmacêuticas. Então aqui nós temos, né, o aparelho, ele tem aqui essa rodana e ele fica aqui dentro, então ele vai ter esses giros que vai liberar. Então a mesma coisa, a gente tem aqui esse meio, né, a 37 graus para manter a temperatura, vai ter o meio ali específico, tá? E aqui vai ter essa rodana onde a gente vai colocar aqui dentro, né, a forma farmacêutica e ele vai fazer essas inversões, né, vai girar. Então o limite de tempo, como critério geral, é de 30 minutos, né, para supositório, óvulos ou comprimidos vaginais com base hidrofóbica e de 60 minutos com base hidrofílica, a menos que a monografia indique outra especificação. Bem, e aí na próxima aula nós vamos entrar nos ensaios de dissolução.